aumento a qualidade do concreto para dar menos ferros. Então, uma das duas eu tinha que fazer. No entanto, não foi feito, o prédio está lá e a resposta é com a norma de 1987, que era a norma de 78, que era aplicada até 1986. O resultado do computador foi impossível o dimensionamento. Está complicado isso. Se vocês procurarem as análises da COM, vocês vão verificar que existe este trabalho feito mostrando que aquele pilar em particular não podia existir e estava perfeita a obra. Agora já tem mais de 60 anos, né? 54 tem 54 anos. Em 2008 tem 54 anos. Está perfeita a obra, não tem absolutamente nada. Eu estou com vontade de repetir o cálculo com as normas de hoje, agora, para ver se dá alguma notícia, alguma informação diferente da outra. Bom, então, vocês veem que mesmo aquelas obras que estão feitas e são perfeitas hoje, se eu tivesse que calcular aquela mesma obra com os recursos do computador de hoje, levando em conta uma porção de combinações de carga, nós provavelmente não teríamos a aceitação daquilo que foi feito com todo cuidado 50 anos atrás. Então, aquilo que a gente pensa, meu cálculo é perfeito? Não é. Não é. Será que eu fiz todas as combinações de carga possíveis? Hoje, quando se calcula o efeito do vento em edifícios, calcula-se o vento não é numa direção só. Naquele caso de um prédio que tem 30 metros assim, só se calculava o vento nessa direção. Da frente para o fundo, com 30 metros, nem se pensava em calcular. Hoje se calcula o vento numa direção, na outra, e valores intermediários também. Pelo menos a 45 graus. 45 graus, 0 graus e 90 graus, dá 8 casos de carga de vento. 0, 90, 180, 0 e 180 não são iguais, que às vezes tem obstruções diferentes no caminho. Então tem que calcular 0, 90, 180, 270. Então já são 4, né? Já são 4. 45 graus mais 4 dá 8 combinações de vento. Então, hoje em dia, como é o computador que faz, a gente não vai ter trabalho, o computador faz de graça isso. Não é de graça porque esse computador custa também. A gente gasta o tempo que o computador fica calculando. Em geral, os calculistas, quando fecham o escritório à noite, apertam o botão e deixam o computador calculando. Passa a noite inteira calculando, no dia seguinte tem todos os casos de carga calculados. E se você ficar atento, quando usar os pilares do computador, você recebe uma lista com 50 combinações de carga diferentes. 50 combinações. Edifício vazio, edifício cheio. São 3 andares. Primeiro andar carregado, segundo andar carregado, terceiro andar carregado, um por um. Depois combinações de carregamento. Todos carregados, metade não carregado. Então, se considerar 8 direções de vento, então cada uma dessas direções de vento combinada com cada uma das possibilidades de carregamento vertical. Então, se você fizer todas essas combinações, você vai encontrar uma lista com 50 combinações de carga. Não custa nada? Não custa nada, o computador faz aquilo sozinho, é de graça. Mas, dessas combinações de carga, o computador faz a envoltória. Imagina o desenho daquilo feito e escolhe o que está no máximo. O que está intermediário, coberto por outro, não entra em consideração. Você faz só a envoltória dos esforços máximos e dos esforços mínimos. Então, para cada uma dessas combinações da envoltória, o computador desenvolve o cálculo de todas as armaduras. Então, você tem, assim, uma lista com 50 casos de combinações diferentes e o pilar, combinação 1, combinação 2, combinação 49, combinação 50, e das armaduras. E depois que você
tem as armaduras de desenho. Então, você tem o resultado suficiente, 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 insuficiente. Então, você vai verificar aquela insuficiente, porque às vezes é uma combinação extremamente improvável, rara, combinação rara de carregamento, e você pode usar um coeficiente menor. Não precisa usar o coeficiente de segurança global total, você pode usar um coeficiente de segurança reduzido. Para esses casos especiais de combinações raras, a norma permite você abaixar o coeficiente de segurança de carregamento de 1,4 para 1,2. Não se fazia isso antigamente. Não era possível, não era execuível fazer um cálculo desse. Repetir 50 vezes o cálculo no código de 3 andares. São 50 cálculos diferentes. O computador faz isso em alguns minutos. E nesses 50 casos, resultam esforços diferentes. O computador pega todos eles e pega um por um, vê qual é o máximo e estuda para aquele máximo. Depois outra combinação, uma por uma, pega o máximo e estuda para aquele máximo. No fim dá um panorama. Suficiente, suficiente, suficiente. Enquanto não der suficiente em todos, você continua fazendo aumento da armadura. Vamos aumentar um pouco a armadura por causa do caso número 28, que deu insuficiente. Então você vai no computador e aumenta a armadura para verificar se com aquela nova armadura que você acrescentou mais 10% de ar, se cobre aquele caso insuficiente. Enquanto não tiver todos os casos, todos suficientes, o computador não para de trabalhar. Então, o que se faz hoje é isso. É melhor do que antes? Esse prédio não foi calculado assim. Está lá 54 anos. Não tem um defeito. Se passar pela vistoria mais cuidadosa, vai se verificar que não tem trinca nem na alvenaria de cima no último andar. Coisa rara. Coisa rara hoje. Qualquer prédio no último andar você encontra trinca na alvenaria, separando pelo menos a viga do tijolo. Aparece uma trincazinha mostrando que houve uma dilatação do pilar, o pilar aumentou e produziu-se uma trinca, a parede não dilatou tanto. Então, vocês podem ficar certos que hoje são feitos esses cálculos, entre aspas, perfeitos. Antigamente não se fazia. Antigamente fazia um cálculo mais simplificado e os prédios estão aí. Esse é um exemplo do prédio, que não tem defeito nenhum. Aparentemente não tem. E que não obedeceria à norma de hoje. Bom, isso é apenas para mostrar a vocês. Deixa eu ver a minha cordinha aqui se tem alguma coisa. Vamos passar para frente. É só o botão esquerdo? Esquerdo. Falei para vocês, 9 modificações a partir de 1970. São essas que eu quero dizer. Para calcular, era necessário meditar muito sobre o funcionamento. Hoje você não medita sobre o funcionamento. De modo geral, a pessoa prepara o programa, aperta o botão e manda o computador rodar. E o computador vem com a mensagem, as mensagens de erro. Então, hoje, se você sugerir um absurdo de funcionamento, o computador vai calcular o absurdo. Quer ver um absurdo que se faz hoje? Que todo mundo faz, o absurdo. Nas caixas de elevadores caras, tem os pilares que tem até 2 metros de comprimento por uma espessura de 15 centímetros, pegando toda a parede do elevador, 2 metros e meio. Esse pilar, quando chega na fundação, tem um bloco sobre 5 estacas, 6 estacas no bloco. Então, esse pilar, que é uma parede de concreto, é apoiado no bloco, tem 2, 4, 6 estacas.
E você admite que com o vento mais forte atuando